Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei qual é o horário que vocês vão assistir a esse vídeo, mas aí vai as minhas felicitações. Veja só, essa aula eu sei que vai ser um pouco diferente, porque vocês ainda não vivenciaram algo do que estamos vivenciando, que é essa modalidade remota, ou modalidade à distância, como a gente vê que é a solução que a gente encontrou de, diante de um decreto estadual, tentar continuar aí as aulas de vocês e de modo que vocês não se prejudiquem e nem atrasem o curso de vocês. Então eu venho aqui hoje, nessa aula, pedir a vocês paciência, discernimento, muita maturidade para que a gente possa vencer esse momento da pandemia da melhor forma possível e seguindo aí os decretos estaduais. Essa decisão não foi da escola, não é a direção, não é a coordenação. Não somos nós, professores, quem queremos dar essas aulas remotas, mas a gente tem um decreto que precisa ser cumprido, porque esse decreto ele vem das nossas autoridades. E todo decreto e toda autoridade precisa ser respeitado para que se dê andamento aí na condução e no controle da pandemia. Como nós estamos estudando microbiologia, precisamos ter essa sensibilidade de que nós estamos lidando com um vírus altamente contagioso e que essas ações de restrição e de isolamento social são necessárias para poder a gente combater essa pandemia. Hoje a gente vai falar sobre a patogenicidade das bactérias. É o conteúdo da nossa aula de hoje. Então eu proponho a vocês que assistam a esse vídeo e junto com esse vídeo vocês podem ir acompanhando o slide, o material em apostila que eu disponibilizei para vocês. Então a ideia é fazer com que vocês assistam ao vídeo e complementem essas informações da aula com o material de leitura, certo? Então vamos falar da patogenicidade das bactérias. Hoje a gente vai dar uma introdução nesse conteúdo que é os danos ou os benefícios que as bactérias trazem para o nosso corpo. Quando essa bactéria ela é patogênica, a gente diz que é uma bactéria que tem o potencial de causar doenças e sinais e sintomas que vão ali evidenciar uma patologia ou um processo infeccioso para o indivíduo. Quando essas bactérias, pelo contrário, não trazem doenças, mas trazem algum benefício para o hospedeiro, ou seja, para o indivíduo, para a pessoa que está ali portando aquela bactéria, então a gente vai dizer que não é uma bactéria patogênica, é uma bactéria residente. Então as bactérias residentes são aquelas que estão em nosso corpo, que já fazem parte da nossa microbiota natural e a partir delas elas vão conferir alguns benefícios e não trazem danos para o nosso corpo. E as bactérias patogênicas são aquelas que causam a doença ou a manifestações de sinais e sintomas. Então, as bactérias residentes são aquelas bactérias boazinhas, entre aspas. Elas são populações de micro-organismos que habitam a pele e as mucosas do nosso corpo. Como o nome já diz, por serem residentes, elas não manifestam sinais ou sintomas e nem uma doença evidente ali daquela colonização dessas bactérias. E no corpo humano, há 10 vezes mais células microbianas do que as células próprias humanas. Ou seja, em nosso corpo a gente tem muitas células, que são células específicas de cada órgão, de cada tecido. E nós temos também células microbianas, que são essas bactérias residentes. E aí nós temos 3 grupos de bactérias. As bactérias mutualistas são aquelas que conferem proteção ao hospedeiro. Ou seja, são as bactérias boas, benéficas. Por exemplo, as bactérias que revestem o nosso trato intestinal.
Elas protegem ali a mucosa do intestino contra ações inflamatórias, contra a ação de outras bactérias patogênicas e, com isso, elas vão conferir uma proteção ao nosso organismo. Então, essas são as bactérias mutualistas. Nós temos as bactérias comensais, são aqueles tipos de bactérias que residem em nosso corpo sem causar danos. Ou seja, são bactérias que elas querem apenas obter fontes de nutrientes e de energia do nosso corpo, mas sem causar danos ou sem evoluir para um processo infeccioso ou uma doença. Essas são as bactérias comensais. E nós temos as bactérias oportunistas, que são aquelas que, quando invadem o nosso corpo, têm o potencial de causar a doença. Por exemplo, a bactéria da sífilis, que causa um conjunto de sinais e sintomas ali no indivíduo. Essa é uma bactéria patogênica. E nós temos os benefícios da microbiota natural, ou seja, as bactérias mutualistas, que são aquelas boazinhas, entre aspas, elas conferem uma série de benefícios ao nosso corpo. Dentre alguns desses benefícios, nós temos que elas auxiliam na digestão. Então, nós temos, por exemplo, alguns lactobacilos, que são bactérias mutualistas, que ajudam ali na proteção da nossa mucosa intestinal e que, além disso, ela protege, ela ajuda no processo de digestão dos alimentos. E a gente sabe que a digestão dos alimentos ela acontece a nível do intestino, que é quando a gente vai obter ali nutrientes a partir do alimento. Então essas bactérias ajudam nesse processo digestório, fermentando esses alimentos e nos ajudando na absorção desses alimentos. Algumas bactérias também, elas produzem vitamina K e vitamina B12. Então, a vitamina K é uma importante vitamina que combate processos de hemorragia e sangramentos em nosso corpo. E a vitamina B12, ela é muito importante para a questão da proteção da nossa vista, da proteção da nossa audição, dos órgãos do sentido, que nós precisamos dessas vitaminas para conferir essa proteção maior ao nosso corpo. E quem sintetiza, ou seja, quem produz essas proteínas são essas bactérias. Essas bactérias mutualistas, elas também ajudam a impedir a colonização de patógenos. Então, quando vem um vírus ou um outro agente microbiológico mais agressivo, essas bactérias da nossa flora natural, da nossa microbiota natural do nosso corpo, ajudam combatendo esses outros agentes microbiológicos. Essas bactérias também promovem o desenvolvimento de tecidos. Então, quando a gente tem uma ferida que precisa cicatrizar, por exemplo, vem essas bactérias da microbiota natural do nosso corpo e ajudam ali no processo de cicatrização daquela ferida. Essas bactérias estimulam a produção de anticorpos, ou seja, diante de um processo infeccioso, quem trabalha no nosso corpo para combater aquele processo infeccioso são as nossas células de defesa, mas com a ajuda dessas bactérias que ajudam a produzir anticorpos para combater um processo infeccioso. E com isso, essas bactérias ajudam o nosso sistema imunológico. Eu trago aí também para vocês nomes de algumas bactérias que são bactérias mutualistas, ou seja, são bactérias residentes no nosso corpo que fazem esse tipo de proteção e trazem esses benefícios que eu falei para vocês. Então, por exemplo, na mucosa ocular nós temos algumas espécies de haemófilos, que são bactérias benéficas, que protegem a nossa visão. Na mucosa nasal, nós temos alguns tipos de streptococcus, que são outros tipos de bactérias que protegem ali, ajudam na filtração do ar, porque a nossa respiração se dá pela boca e pelo nariz, e no nariz acontece essa filtração desse ar para que a gente não possa aspirar nem nebulizar substâncias impuras. Então esse ar ele precisa ser filtrado, precisa ser purificado ainda nas nossas fossas nasais
e esses estreptocóccicos eles ajudam nesse processo de filtração do ar. Na mucosa auricular nós temos o exemplo de Pseudomonas, que são bactérias que protegem o nosso pavilhão auditivo da invasão de outras bactérias que provocam otite média, ou seja, as Pseudomonas nos nossos ouvidos protegem da invasão de outras bactérias que vão promover ali infecção no ouvido. Na mucosa oral nós temos um conjunto de bactérias, muitas bactérias benéficas, que são da nossa flora residente. Eu vou citar aqui o exemplo de uma que é o Haemophilus, e nós temos também uma bactéria chamada Neisseria, que ela se desenvolve na mucosa oral, ou seja, na nossa boca, protegendo essa mucosa da invasão de outras bactérias patogênicas. No estômago, nós temos alguns estreptococos e alguns estafilococos que vão ajudar ali na questão da digestão e da proteção da mucosa do estômago. E aí a gente entra agora no mecanismo de patogenicidade das bactérias. A patogenicidade, como eu já disse no início da aula, é o estudo das doenças, dos sinais e sintomas que essas bactérias trazem. Então, as bactérias, elas, em conjunto, promovem uma sequência de ações que provocam uma doença no nosso corpo. Ou seja, se ela não é uma bactéria dessas que eu acabei de citar para vocês, que é mutualista, ou seja, que trazem benefícios ao nosso corpo, então ela vai ser uma bactéria perigosa, vai ser uma bactéria patogênica que leva o corpo a um processo de doença. As condições clínicas de um paciente, através de uma infecção bacteriana, elas vão depender muito dessa infecção, de quantas bactérias estão presentes naquela infecção, de qual tipo de bactéria e, claro, do sistema imunológico do paciente, que vai determinar se a pessoa vai ter um processo infeccioso e desenvolver a doença ou não. Então, nós temos as fases da patogênese bacteriana. Ou seja, para poder a bactéria se desenvolver e chegar na última fase, que é a sintomatologia, são os sinais e sintomas, são os efeitos daquela doença, daquela bactéria. Nós temos algumas fases que essa bactéria ela vai evoluir. Então, a primeira coisa é o contato, a interação entre o hospedeiro e a bactéria. Essa interação ela acontece no momento em que a gente tem o primeiro contato, ou seja, o contato inicial do nosso corpo com essas bactérias. Lembram que na aula passada, lá no curso, eu falei que as vias principais de inoculação de bactérias no nosso corpo, nós temos a pele íntegra, ou a pele lesionada através de uma ferida ou de uma lesão ali de pele. Essas bactérias elas podem entrar também pelas mucosas, ou seja, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelo canal genital, que são mucosas também. E esse primeiro contato é a primeira fase da patogênese da bactéria. É o contato da bactéria com o nosso corpo, através da entrada dessa bactéria. Depois disso, vai haver o processo de inoculação do patógeno, ou seja, a inoculação é o seguinte: uma vez a bactéria entrando no nosso corpo, ela vai procurar ali os órgãos, os tecidos do nosso corpo em que ela mais tem afinidade. Então, por exemplo, a gente pegar uma bactéria aeróbia, que é uma bactéria que se desenvolve na presença de oxigênio, essa bactéria vai ter grande afinidade pelo pulmão, pelo coração, que também tem um grande fluxo ali de sangue, e esse sangue ele é oxigenado. Então, se tem oxigênio, essas bactérias vão preferir esses cantos oxigenados. Então, a inoculação é isso. É quando a bactéria ela procura ali dentro do nosso corpo o melhor tecido que possa oferecer nutrientes, oxigênio e condições necessárias para a colonização delas. Depois desse processo de inoculação, acontece a multiplicação.
Quando essas bactérias chegam nesses órgãos, os quais ela tem afinidade, elas vão começar a se multiplicar em número. Então, uma bactéria geram duas, que duas geram quatro, e quatro geram oito, oito geram 16, e assim elas vão se multiplicando nessa fase exponencial, ou seja, essa multiplicação intensa das bactérias. A próxima fase, seguida a essa multiplicação dessas bactérias, é a fase do dano tecidual, ou seja, as bactérias, uma vez multiplicadas, elas vão causar danos ali no tecido. Um processo inflamatório que vai levar a uma inflamação ali das células e provocar ali o dano tecidual. Por último, nós temos a sintomatologia, que esse dano desse tecido traz um conjunto de sinais e sintomas bem típicos ali daquela infecção bacteriana. Mas antes da sintomatologia, o sistema imunológico da gente ele já vai sendo ativado para que ele possa ir trabalhando e combatendo essa infecção. Lembrando que o nosso sistema imunológico são as células brancas do sangue. São os glóbulos brancos, como por exemplo, linfócitos, macrófagos, mastócitos, que migram ali para aquela região onde a bactéria está crescendo, está causando dano, com o objetivo de combater essa bactéria. E nós temos a relação do tempo de inoculação com a patogenia. O tempo de inoculação e o tempo de incubação é variável. Eu vou explicar a vocês o que é isso. O período de incubação é o período pelo qual eu tenho o primeiro contato com a bactéria, desde esse momento do primeiro contato, até o surgimento dos sinais e sintomas ali da infecção da bactéria. Então, professor, o que é o período de incubação? Por exemplo, hoje eu me contaminei com uma bactéria. Hoje é o primeiro dia do meu contágio, da minha contaminação. Digamos que daqui a 10 dias é que eu vou começar a manifestar sinais e sintomas. Então, qual é o período de incubação dessa bactéria? 10 dias. Desde o primeiro momento em que eu contraí essa bactéria, até o momento em que eu vou começar a manifestar sinais e sintomas. Com relação à patogenicidade das bactérias, primeiro a gente tem um processo infeccioso, é quando essa bactéria entra no nosso corpo. Depois nós temos a invasão do epitélio do hospedeiro, é quando essa bactéria vai procurar ali um tecido, ou as células, ou um sistema pelo qual essa bactéria ela tem maior afinidade. Essas bactérias elas vão adentrar o interior das células, porque todo vírus e toda bactéria precisa invadir uma célula do hospedeiro para que possa se multiplicar. E aí a multiplicação é a quarta fase. E depois nós temos a disseminação dessas bactérias, que é quando essa bactéria ela não se contenta em estar somente naquele tecido específico. Então, o que é que ela faz? Ela migra pela circulação sanguínea e vai em busca de outros tecidos. É o que a gente chama de disseminação ou de bacteremia. Então, grave aí no caderninho de vocês. Bacteremia é o processo pelo qual as bactérias ou a colonização dessas bactérias vai migrar pela corrente sanguínea para contaminar outros órgãos, certo? E aí, dando continuidade a esse processo, nós temos depois a aderência da bactéria. Quando essas bactérias chegam naquele tecido em que elas vão provocar a infecção, então essas bactérias vão se aderir, elas vão grudar ali naquele tecido, de forma que a aderência permite uma melhor resistência dessa bactéria. E aí vai haver a multiplicação local. Essas bactérias elas podem se disseminar pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático, que no nosso corpo nós temos dois sistemas de transporte de líquidos. O sistema sanguíneo, que transporta sangue para todo o nosso corpo, e o sistema linfático, que transporta a linfa, ou seja, a linfa é um outro líquido que traz todas as impurezas do nosso corpo para o fígado, para os rins, para que essas impurezas elas sejam
eliminadas e sejam excluídas. Então, as bactérias elas podem também ganhar a corrente sanguínea e o tecido linfático. E o objetivo dela migrar pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos é fazer com que essas bactérias cheguem no órgão-alvo, ou seja, no órgão pelo qual ela vai promover ali a infecção. Que pode ser o pulmão, pode ser coração, pode ser os rins, pode ser uma infecção hepática e por aí vai. As principais portas de entrada de bactérias no nosso corpo são as membranas e as mucosas, como eu já falei, os nossos olhos, o nariz, a boca, a pele, principalmente quando a pele tem uma ferida, ou quando tem um corte, ou alguma lesão ali, que é uma porta de entrada para essas bactérias, e a deposição sobre membranas, ou seja, por via parenteral. Que, por exemplo, nos pacientes que estão internados, é muito comum, devido a muitas punções venosas ali por meio do catéter, né, da agulhazinha que vai na veia, é muito comum haver também a propagação de bactérias para a corrente sanguínea através dos catéteres. Então, essa é uma via também preferencial de entrada das bactérias no nosso corpo. E os locais mais frequentes da infecção bacteriana são o trato respiratório, então as bactérias adoram o pulmão, a traqueia, os brônquios, as vias respiratórias superiores, a boca, a faringe, a laringe, que é o trato respiratório por onde a bactéria adora promover essas colonizações. As bactérias também têm uma grande afinidade pelo trato geniturinário, ou seja, pelos rins, pelos ureteres, pela uretra, e pelo trato gastrointestinal. Aí vem o estômago, o intestino e todo o trato gastrointestinal pelos quais essas bactérias também têm essas preferências. Nós temos ações de endotoxinas e ações de exotoxinas. O que são toxinas bacterianas? Toxinas são excretas dessa bactéria, ou seja, são substâncias que são eliminadas pelas bactérias, que essas toxinas, essas substâncias, muitas vezes elas são muito mais agressivas, são muito mais patogênicas ao nosso corpo do que a própria bactéria em si. E aí nós temos duas classes de toxinas, as endotoxinas e as exotoxinas. Endo, de dentro, interior. Exo, de fora, ou exterior. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Na endotoxina, o indivíduo ele adquire a bactéria, por exemplo, ele ingeriu a bactéria por via oral e chegou ali a nível do estômago ou do intestino, essa bactéria liberou uma toxina, que é uma excreta ou uma substância, que na verdade quem vai causar a doença vai ser essa endotoxina e não a bactéria em si. Então, a endotoxina é quando você ingere a bactéria e dentro do organismo, essa bactéria ela eclode, ou seja, ela libera a endotoxina. E a exotoxina é quando você ingere a toxina da bactéria, mas a bactéria ela não é ingerida. Então, por exemplo, nós temos uma doença chamada botulismo, em que é uma contaminação por meio de uma doença bacteriana, mas, na verdade, o que é ingerido é a toxina do botulismo, que ela é uma exotoxina, que ela está presente em alguns alimentos contaminados. Então, o indivíduo vai lá e ingere, por exemplo, o salmão ou algum alimento enlatado que está contaminado com essa exotoxina do botulismo e acaba desenvolvendo essa alergia botulínica, ou seja, o botulismo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido a diferença de endo e exotoxina. E caso não tenham entendido, podem me perguntar que a gente esclarece por meio da aula, né, remota. A gente vai tentando esclarecer no WhatsApp. Com relação ao diagnóstico das infecções bacterianas, nós temos uma série de exames clínicos que vão permitir fazer esse diagnóstico. Então, as bactérias, a gente só descobre que o paciente tem uma infecção bacteriana porque ele faz um exame de sangue, ele faz uma cultura ali de bactérias para descobrir quais os tipos de bactérias
e para descobrir qual o melhor antibiótico que pode tratar aquela infecção bacteriana. E existem várias técnicas que auxiliam o diagnóstico da infecção bacteriana. Por exemplo, nós temos o teste de ELISA, é um tipo de exame que o paciente com suspeita de alguma infecção faz, onde nesse tipo de exame chamado ELISA, o objetivo não é descobrir as bactérias ali presentes no sangue do paciente, mas descobrir os anticorpos. Por exemplo, determinados anticorpos que combatem tais bactérias. Então, se tem aquele tipo de anticorpo, eu já sei que a infecção é determinada por aquele tipo de bactéria. E nós temos a coloração de Ziehl-Neelsen, que é um outro tipo de exame clínico, exame de sangue, que é feito para pesquisar microbactérias. As microbactérias mais conhecidas que nós temos são as bactérias da tuberculose e da hanseníase, que é o bacilo de Koch e o bacilo de Hansen. Esses dois tipos de bactérias eles são encontrados através desse teste de Ziehl-Neelsen, que é feita ali uma coloraçãozinha e vai pesquisar esse tipo de bactérias. Nós temos um terceiro tipo de exame, que a gente vai chamar de PCR. É um exame de cadeia de polimerase. Esse tipo de exame é para identificar o material genético ali da bactéria. Então, por exemplo, agora no coronavírus, claro que o coronavírus não é uma bactéria, ele é um vírus, mas para identificar o coronavírus, a gente usa esse método de PCR, que é o examezinho do cotonete, que a gente coloca ali o swab, é o cotonete, no nariz do paciente, para colher ali aquelas amostras, aquelas secreções respiratórias e fazer depois esse estudo do material genético dessas bactérias. Lembram que a gente estudou o material genético das bactérias na aula passada? Então, a reação em cadeia de polimerase é um tipo de exame em que é feito para isolar o material genético da bactéria e descobrir qual tipo de bactéria ali causando infecção. E nós temos os exames bacteriológicos, que são exames em que permitem o cultivo de bactérias em meios de cultura. Então, por exemplo, as infecções intestinais, as infecções do sangue, as infecções hepáticas. A gente colhe uma amostra de sangue na veia, manda para o laboratório para fazer o cultivo dessas bactérias e, com isso, identificar ali e diagnosticar aquela infecção. Bom, gente, saindo agora dos exames que fazem o diagnóstico dessas bactérias, vamos falar um pouquinho sobre os métodos de eliminação de bactérias, que nós temos dois métodos muito conhecidos, que é o processo de desinfecção e o processo de esterilização. A desinfecção é um processo que elimina muitos ou a grande maioria dos micro-organismos. E a desinfecção a gente utiliza alguns desinfetantes químicos, que são produtos, substâncias químicas, que a gente coloca ali alguns utensílios hospitalares, por exemplo, alguns materiais de curativo, algumas pinças cirúrgicas, estetoscópios, otoscópios, aparelhos, termômetros, aparelhos de medir a temperatura, a pressão arterial, em que a gente precisa fazer essa desinfecção, que seria uma limpeza mais profunda ali desses equipamentos, para poder ter contato ali com o paciente e evitar a propagação dessas bactérias de um paciente para outro paciente. Então, por exemplo, alguns desinfetantes químicos que a gente utiliza são álcools, cloretos, glutaraldeídos, que são nomes de substâncias químicas de desinfetantes que promovem essa desinfecção. Nós temos dois tipos de desinfecção. A desinfecção de superfície é aquela que vai desinfetar paredes, bancadas, balcões, macas, piso. Então, agora na questão do coronavírus, a gente vê o quanto é importante promover essa desinfecção,
onde o profissional de saúde ele vai borrifar ali nas paredes, no piso, nas macas, esses desinfetantes químicos. Essa é a desinfecção de superfície. E nós temos a desinfecção de alto nível, que nesse tipo de desinfecção é quando se faz a desinfecção e os cuidados aos equipamentos básicos que vão entrar em contato com o paciente. Então, é a desinfecção dos estetoscópios, dos termômetros, dos nebulizadores, dos otoscópios, que são os aparelhozinhos que o médico usa para fazer limpeza ali no canal auditivo do paciente, a desinfecção das ampolas de medicações também. Então, nós da enfermagem que fazemos muita administração de medicamento, precisamos saber que toda ampola de medicação, todo frascozinho de medicamento que a gente vai abrir ali para aspirar, a gente precisa desinfectar ele com álcool a 70. Então, esse é o processo de desinfecção. E nós temos o processo de esterilização, que é a completa eliminação ou destruição de todos os micro-organismos. Então, para o processo de esterilização, a gente vai usar uma maquinazinha chamada autoclave, que é uma máquina a vapor. Vê se dá para vocês visualizar aí. Nós temos aqui uma autoclave a vapor e nós temos aqui uma estufa. E aqui nós temos materiais cirúrgicos que precisam passar pelo processo de esterilização para poder ser reutilizados em outros procedimentos, em outros pacientes. Então, a esterilização é a completa destruição dessas bactérias e desses micro-organismos. Mesmo aquelas bactérias mais resistentes, que a gente vai chamar de bactérias esporuladas, que são bactérias que elas têm um esporo ali na sua membrana celular, que esse esporo é como se fosse um escudo, é uma barreira de proteínas e de gorduras que tornam essas bactérias mais fortes e mais resistentes. Mas no processo de esterilização, a bactéria ela é completamente destruída por meio do vapor úmido ou do vapor seco, que é ali a fonte de calor que essas autoclaves ou que essas estufas elas liberam uma temperatura extremamente alta e que destrói esses micro-organismos. Com relação à classificação dos itens cirúrgicos e hospitalares, os materiais e equipamentos hospitalares, nós classificamos esses materiais em materiais críticos, semicríticos e não críticos. Os materiais críticos são aqueles que precisam de esterilização, como, por exemplo, instrumentais cirúrgicos, alguns catéteres, alguns